Corinthians, ele segue se preparando para o jogo do final de semana, né? A preocupação principal é em relação à zaga. Corinthians, nesse momento, tem 5 zagueiros no elenco, né? 3 zagueiros, na verdade, eles estão lesionados. O Wilson, que já está há um bom tempo. O Balbuena, ele teve uma lesão detectada na coxa e vai ficar de fora pelo menos da partida do final de semana e pode perder mais jogos. E o Pablo, que ficou de fora do último jogo também por uma questão de lesão muscular na coxa, pode voltar, quem sabe, no final de semana. Saberemos aí nos próximos dias, né? Com isso, só sobram 2 jogadores que estão aptos nesse momento a jogar. O Pedro Henrique e o Léo Santos, né? 2 jogadores da base. Agora o Corinthians está pensando o que ele vai fazer. Se ele corre atrás de um zagueiro, como por exemplo o Anderson Martins, que foi cogitado, né? Que está conseguindo a rescisão dele lá no Catar e quer voltar para o Brasil. O Vasco da Gama está na disputa pelo jogador. E se o Corinthians está pensando se ele entra forte nessa disputa pelo Anderson Martins, que é caro, né? E talvez não tenha um custo-benefício tão bom assim, ou se ele promove alguém da base. O Thiago, que foi muito bem na Copa São Paulo no título do Corinthians, ele fez dupla com o Delamore, ele treinou ontem entre os profissionais. É uma opção. Tem o Franklin também, que é outro zagueiro que costuma treinar entre os profissionais, só que é mais novo, 17 anos de idade, então talvez não fosse a melhor escolha. Então, nesse momento, a preocupação do Corinthians, principalmente em relação a reforços, é a zaga, né? Só tem 2 zagueiros aptos nesse momento e aí tá se decidindo se vai atrás de um jogador para a posição ou se sobe alguém da base, é mais ou menos por aí. De resto, o cara ele tem todo mundo à disposição e vai em busca de mais uma vitória fora de casa, né? O cara ele disse que os 2 jogos contra o Vitória e contra o Atlético Goianiense, o objetivo eram 2 vitórias. Eu só queria falar o seguinte sobre a possível contratação de um zagueiro. O André podia deixar a gente falar um pouquinho sobre isso também, que é o seguinte: ou contrata um cara padrão 5 estrelas, já que estamos falando de estrelas aqui, 5 estrelas, ou então, se tem uma base, gasta dinheiro com ela, vai lá e põe um cara para jogar, dá base, traz, dá uma força, sei lá. Porque para trazer mais um cara para ficar no banco só para dizer que tá lá porque contratou mais um zagueiro, eu acho que do jeito que a situação tá, do jeito que os cofres dos clubes estão, é gastar dinheiro. Tá condicionado a saída do Pablo, por exemplo, então, a não continuidade do Pablo? Não? Ou então, é justamente isso. O objetivo do Corinthians é a permanência do Pablo, né? Só que é um zagueiro caro, 10 milhões de reais é que o Corinthians vai ter que desembolsar para permanecer com o Pablo. O Anderson Martins, ele não teria custos de contratação, porque ele tá conseguindo a rescisão dele no Catar, mas o salário que ele ganhava no Corinthians, na época que ele atuou, era um salário absurdo, gigantesco, fora do padrão. O Pablo tá com 25 anos. Dá pra pensar em ganhar um dinheiro depois do Corinthians investindo nesse jogador. E 24 ou 25 anos tem o Pablo. A não ser que ele tenha oferta do exterior. Aí já não dá pra discutir. Mas a prioridade, por contrato, a prioridade seria do Corinthians, né? Se tivesse esse dinheiro, que não tem, porque o Casim, a gente vê que negociou, parcelou, a parcela que tinha que pagar do Casim já atrasou e a Corinthians refinanciou, né, esse pagamento do Casim. Então, nesse momento, não tem os 10 milhões para pagar no Pablo, que seria importantíssima a permanência do jogador. O Anderson Martins não teria custos, mas tem um salário muito elevado e também tem aquela questão da luva que o clube paga pro jogador. Então, nesse momento, eu acho que seria inviável, né? Vamos ver o que vai fazer a diretoria do Corinthians, mas inviável a permanência do Pablo e também trazer um outro jogador caro como o Anderson Martins, apesar de não ter que pagar pelo passe dele, né? Vai pagar as luvas e vai pagar o salário que é alto. Então não sei se o Corinthians nesse momento vai trazer um jogador desse nível, né? Que tem capacidade de ser titular do Corinthians, ou se vai apostar na base, né? Na base tem algumas opções. O Delamore seria uma opção, só que ele foi emprestado ao Fortaleza e ele até teve que fazer uma cirurgia de apendicite nos últimos dias, postou lá nas redes sociais. Seria uma outra opção também, né? Mas como ele está emprestado e como ele também está fora de combate, o Corinthians já descartou. Mas o Thiago, por exemplo, da Copa São Paulo, seria uma opção viável para o Pedro Henrique e o Léo Santos. Isso, Léo Santos, que é muito bom. Que na teoria são os 2 jogadores que estão aptos, né? Dos 5 zagueiros que o Corinthians tem, o Wilson, Balbuena e Pablo fora de combate por enquanto. O Léo Santos e o Pedro Henrique são os jogadores que estariam aptos a jogar se o Corinthians atuasse hoje, por exemplo. É muito pouco.